Uma mulher determinada que saiu do interior de Goiás, lutou, perseverou, trabalhou como doméstica e hoje é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. No programa de hoje, eu vou conversar com a ministra Delaide Miranda, que vai falar sobre terceirização, direitos dos domésticos, entre outros assuntos. E ainda vai responder ao quadro Fala Cidadão, agora no Justiça e Cidadania. Ela é um exemplo de perseverança, de determinação e comprometimento com defesas dos direitos fundamentais e também da cidadania. No programa de hoje, nós temos a honra de receber aqui a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda. Ministra Delaide, é um prazer tê-la aqui no Justiça e Cidadania. O prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande conversar com você aqui nesse programa. Ministra, a senhora, lógico, quem tem acompanhado a mídia nacional e uma série de debates, sabe da bonita história, né, de luta da ministra Delaide, que começou lá no interior de Goiás, né, inclusive como empregada doméstica, enfim, tem toda uma história. Eu gostaria que a senhora reportasse um pouco aos nossos telespectadores um pouco dessa luta lá, que veio desde lá na zona rural no interior de Goiás. É uma história que eu sempre digo, uma história de tantos brasileiros, né? Da menina que nasce na zona rural, que ali na zona rural estuda e depois se muda para a cidade, da cidade muda para a capital do estado em busca de estudos, né? E que gradua em Direito, faz estágio no escritório de advocacia, advoga, e no final tem a oportunidade de assumir uma vaga da advocacia no Tribunal Superior do Trabalho. Então, é uma trajetória longa, né, mas que eu tive muitas oportunidades muito propiciada. Eu sempre digo assim, eu agradeço muito a Deus pela vida e por tudo, mas uma oportunidade propiciada muito pela oportunidade de estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudar e tive como foco os estudos, sempre. Então, aquela menina Delaide lá no interior, ela alimentava o sonho, foi a luta. Então, quer dizer, isso é um exemplo também para as pessoas, precisa acreditar, né, ministra? Esse é um sonho que eu tinha desde criança. Aquelas lembranças mais remotas que a gente tem de quando era criança, né? Então, eu me lembro de, ainda bem, 7, 8 anos de idade, eu pedi a Deus ali, fazer as minhas orações para que eu conseguisse estudar, porque eu tinha consciência que o papai tinha uma situação, eu sou filha primogênita de 9 irmãos, e tinha consciência de que não seria fácil o papai propiciar estudo para todos os filhos, né? Então, a minha saída era buscar, pedir para Deus que eu pudesse ter a condição de estudar, de me formar, né? Então, essa era a minha meta desde criança. Então, agora já na carreira trabalhista, aliás, na advocacia trabalhista, a senhora também exerceu algumas missões, né, na Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, enfim, e nessas questões. E hoje, em 2010, a senhora tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Então, quer dizer, é uma mudança muito grande na vida, né? E, inclusive, a questão família, enfim, é toda uma... E como que, nesse trabalho da advocacia, a senhora chegou ao TST e essa missão, como que a senhora avalia? Uma série de frentes que a senhora trabalha em termos, como eu falei, defesa dos direitos fundamentais, direitos humanos e também sobre o trabalho infantil, uma série de frentes que a senhora tem. Como é que é conciliar isso, ministra? Essa é uma pergunta que eu considero interessante, que é uma reflexão que eu sempre faço, né? Sempre que falo para estudantes, para jovens, para pessoas que estão assim, iniciando a carreira, a importância da perspectiva do coletivo na carreira individual, né? Então, eu sempre procurei, como todos nós, a gente sempre procura o sucesso na carreira individual, que é uma coisa natural e eu não desaconselho para ninguém, mas não podemos também perder a perspectiva do coletivo,
né? Nós temos a nossa Constituição Federal, que ela estabelece o direito de uma vida digna para todo cidadão brasileiro. Em perspectiva, isso precisa ser construído, né? E nós precisamos colocar todos os dias o nosso tijolinho nessa construção. E aí, a partir daí, todos nós cidadãos brasileiros precisamos ter essa perspectiva de construir a nossa carreira individual, conciliar casa, família, escritório de advocacia, gabinete da magistratura, filhos, netos, tudo, mas sem perder a perspectiva de que tem uma coletividade, tem a sociedade, tem pessoas que precisam que nós estejamos defendendo os seus direitos, as suas prerrogativas, né? Isso é importante. Eu sempre trabalhei dessa forma. E é importante também essa relação entre a advocacia, né? A advocacia trabalhista, por exemplo, com os próprios magistrados, enfim, as associações de magistrados, associações de advogados trabalhistas do Brasil todo, e também tem a Associação Brasileira das Mulheres da Carreira Jurídica, que a senhora também participa, né? Então, tudo isso conciliar, ministra. Então, agora, e essa missão chegando ao TST, porque a senhora chegou a advogar por um tempo na área trabalhista antes de chegar ao TST, né? Durante 30 anos. Eu fui advogada trabalhista. Em Goiânia? Em Goiânia, fui advogada trabalhista há 30 anos. Antes de me formar em Direito, eu passei por várias profissões, né? Eu fui recepcionista de escritório de advocacia, fui recepcionista de empresa de engenharia, fui secretária executiva de uma empresa por muitos anos. E já no final do curso de Direito, eu passei a estagiar no escritório de advocacia trabalhista. E foi aí que eu ingressei na carreira da advocacia, me apaixonei pela advocacia trabalhista, né? E ingressei na carreira e por 30 anos eu fui advogada trabalhista em Goiânia. Então tem uma história de trabalho com que é a justiça social, né? Justiça e como social. Que a senhora vê, sob o ponto de vista, a atuação da justiça do trabalho no país, e eu digo também assim, com relação a essa carga que a senhora recebe enquanto ministra do TST, que é uma responsabilidade enorme, né? Julgar milhares de processos por ano, como que a senhora vê essa questão, tipo assim, essa carga, como é que a senhora faz exatamente essa questão para administrar? Mas essa pergunta a senhora responde no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e a ministra Delaide Miranda, do Tribunal Superior do Trabalho, responde no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda. Está falando um pouco da sua história de vida até chegar ao cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ministra, eu deixei essa pergunta aqui no bloco anterior, que é exatamente como é que é conciliar todas essas frentes que a senhora é uma pessoa de vanguarda nessa defesa dos direitos fundamentais, direitos humanos, enfim, e também valorizando o papel da mulher na magistratura. Como é que é conciliar tudo isso com a carga de processos que tem no TST? É necessário planejamento. Planejamento por quê? Porque, em primeiro lugar vem o trabalho, né? Eu tenho um gabinete com 14 mil processos e eu julgo em torno de 1.000 processos por mês. Temos sessão todas as semanas, então essa é a prioridade número 1. Sim. Agora, também, na condição de mãe, de esposa, de amiga, inserida no contexto social, eu não posso também deixar de conciliar, né, com o meu trabalho, esse trabalho que é muito envolvente, porque é um número muito grande de processos, mas eu não posso deixar de conciliar, né, com todos os meus outros, com todos os outros setores da minha vida. Isso é questão de equilíbrio e questão de planejamento. Tanto é que meu gabinete tem planejamento estratégico, o tribunal tem planejamento estratégico, eu participo do planejamento estratégico, invisto no planejamento estratégico e tem tudo planejado em agenda, né? Em agenda e que eu levo muito a sério, e tem equipe, tem uma boa equipe de trabalho, são servidores públicos muito eficientes, muito dedicados
Mas, naturalmente, que o planejamento é meu e a linha de ação é minha, né? Sim. Então, por isso, eu tenho que, particularmente, ser muito organizada. E como eu já falei sobre isso no bloco anterior, eu preservo muito a questão do coletivo. Eu não posso centrar na minha carreira individual, eu não posso centrar nos meus interesses individuais, porque nós temos um Brasil muito rico, um Brasil muito bonito, é um país maravilhoso, mas um país muito desigual, e que várias disposições da nossa Constituição, inclusive relacionados com a dignidade humana, relacionados com a igualdade, que ainda não saíram do papel. E nós, como cidadãos, nós precisamos participar para que a Constituição, o que ela tem em letra ainda, que saia da letra e que torne realidade. E falando sair da letra para a realidade, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da terceirização, né? Isso é uma coisa que está hoje gerando uma série de divisão, dividindo opiniões, né? E como que a senhora vê essa questão da terceirização? Qual é a sua análise com relação a como ela está sendo posta e os reflexos disso no mundo do trabalho? Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso hoje, assim mesmo que rapidamente. Eu considero que a aprovação da lei da terceirização foi uma derrota do ponto de vista social, né? Porque nós temos a nossa legislação, que é uma legislação protetiva, e a regulamentação da terceirização, ela cria uma segunda categoria de trabalhadores. Se nós hoje criticamos os trabalhadores domésticos, cujos direitos ficam relegados a segundo plano, foram mais de 70 anos para os empregados domésticos conseguirem uma conquista maior, nós temos agora, e já de algum tempo, mas agora sendo regulamentado, uma categoria de trabalhadores que são trabalhadores considerados de segunda categoria, precarizados, discriminados, vítimas de preconceito em relação aos demais trabalhadores. E isto está sendo normatizado através de lei do nosso legislativo. Não, e isso, no caso assim, quem que pagaria esses direitos dos trabalhadores, dos terceirizados, enfim, esse tipo de desdobramento que pode dar nas relações de trabalho, né? A senhora tem essa, assim, com relação a isso? Hoje nós temos uma realidade que é bastante difícil de lidar, que são milhares de trabalhadores terceirizados que não recebem os seus direitos. Porque a empresa terceirizada, que é aquela que intermedia a prestação de serviços, ela vem ocorrer a sua falência, o seu desaparecimento do mercado, mesmo que de forma informal, e os trabalhadores, a maioria, fica em prejuízo de seus direitos. Eu sei que essa questão está sendo objeto de negociação de negociação no âmbito do próprio projeto que foi aprovado, mas o meu receio é que aprofunde ainda mais esse problema que nós já lidamos sem a lei e provavelmente aprofunde com a lei. Agora, voltando um pouquinho, a senhora, lógico que tem um estudo, inclusive já um livro lançado há algum tempo, com relação à questão do empregado doméstico, que é um tema que acabou vindo à baila no próximo dia 29 de abril. É exatamente o dia do empregado doméstico, também é bom lembrar aqui. Isso. E no dia 1º de maio é o dia do seu aniversário. Então tem tudo uma coisa... Dia do trabalho. Dia do trabalho, então você já tem uma predestinação. E com relação à PEC, que chamou a PEC das domésticas, que agora é uma emenda constitucional, a senhora avalia como avanço que já aconteceu, falta regulamentar alguma parte, mas a senhora já avalia como um ganho para os empregados domésticos? Eu avalio como avanço, ainda não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque nós temos a CLT e o artigo 7º da Constituição Federal, que protegem os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. E os domésticos ficam ali recebendo apenas uma pequena fatia dos direitos assegurados na CLT e na Constituição. Mas é avanço, não deixa de ser avanço. Agora, a luta não para, porque os trabalhadores domésticos, nem com a emenda 72, eles atingiram a igualdade de direitos com os trabalhadores urbanos e rurais. E como que a senhora vê essa questão
dos projetos de responsabilidade socioambiental, né, do social, que hoje o judiciário ele não está preso apenas a dizer o direito, ou seja, a julgar processos, mas também esses projetos que envolvem também a sociedade, como aqui até na 14ª região também tem, até inclusive no próximo dia 9 de maio, vai ter um programa social que envolve todos os projetos sociais do TRT, que é o TRT Comunidade, que envolve quase 30 parceiros e que vai para as comunidades mais carentes e faz um trabalho assim. Como que a senhora vê essa frente também da parte da justiça trabalhista no Brasil? Eu vejo com muito bons olhos, né? Eu inclusive tenho conhecimento que o TRT da 14ª já recebeu inclusive premiação por programa social, por estar à frente de programas sociais, e essas são ações muito importantes, porque nós não podemos nos esquecer nunca, tanto na magistratura quanto na advocacia, da sociedade que está em volta de nós, né? Que são crianças carentes, que é exploração de trabalho infantil, tráfico de pessoas, uma série de questões que estão à nossa volta. E eu fico muito satisfeita de saber, né, que a magistratura, da qual eu faço parte, que ela não se limita a julgar, que ela não se limita a atualizar os seus conhecimentos, ela não se limita às questões corporativas, mas que também ela está enganjada nas questões sociais relacionadas com a sociedade que está à nossa volta. Eu vejo com muita satisfação. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, a ministra Adelaide também vai falar um pouco sobre a Ordem do Mérito que ela recebeu aqui da Justiça do Trabalho da 14ª Região e também sobre o encontro da Advocacia Trabalhista aqui do norte do país, do qual ela está vendo para fazer uma conferência. Então a gente volta no próximo bloco. Eu estou conversando com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Adelaide Miranda. A gente volta já. Vamos agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Adelaide Miranda, que agora vai responder aqui ao quadro do nosso programa, que é o quadro Fala Cidadão. Vamos à primeira pergunta. Quem pode ser considerado empregado doméstico? É aquele trabalhador, aquela trabalhadora que trabalha no âmbito residencial de uma família, que trabalha para uma família. E as pessoas às vezes acham que é só quem faz limpeza, cozinha. Não, pode ser inclusive um piloto de avião, desde que aquele avião esteja a serviço da família e não a serviço da atividade produtiva. Então, em resumo, é quem trabalha para a família, no âmbito da família e não realiza serviço para a atividade produtiva, apenas no âmbito da família. Vamos então a mais uma pergunta. Gostaria de saber qual a diferença entre uma empregada doméstica e uma diarista. Essa é uma pergunta difícil de responder para quem atua no judiciário, porque tem uma discussão grande no judiciário a respeito dessa diferenciação. Mas eu vou falar a diferenciação do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a empregada doméstica é aquela que trabalha como empregada de forma continuada. Na residência. E a diarista é aquela que presta um serviço que não é de forma continuada. Então, ela vai um dia, na segunda-feira, faz um determinado trabalho, na terça ela vai em outra casa, faz outro trabalho. E uma característica importante da diarista é que ela pode se fazer substituir por uma outra. É comum isso. A diarista, na verdade, ela tem um status de empregadora. Ela pode agregar outras diaristas e vai na sua casa na quarta-feira uma diarista, aí na outra quarta vai uma outra diarista coordenada por ela. Por quê? Porque não existe pessoalidade no serviço de diarista que é prestado. Basicamente são essas as diferenças. Vamos agora à última pergunta. Fala, cidadão. Quais são os direitos que hoje são garantidos à empregada doméstica? Os empregados domésticos hoje, eles têm garantia de salário não inferior ao salário mínimo, 13º salário, férias proporcionais e a jornada, que foi a maior conquista da emenda 72,
foi a garantia da limitação da jornada de 8 horas e garantia também, se trabalhar mais de 8 horas, o direito a receber horas extras. Então, basicamente, são esses os direitos, ainda não se equiparam aos urbanos e rurais, em razão de alguns direitos que ainda não são assegurados, como, por exemplo, até a regulamentação da emenda constitucional não é assegurado de forma certa o direito ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego. Existe uma lei que é uma lei opcional, mas que o empregador não está obrigado a conceder nem o fundo de garantia e nem o seguro-desemprego. Espero que não demore a regulamentar. Então esse foi o Fala Cidadão de hoje, respondido pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda. E nós vamos falar um pouco agora com a sua vinda aqui em Rondônia, primeira vez em Rondônia, né? Primeira vez em Rondônia. Primeira vez no estado de Rondônia, na região. A ministra Delaide veio receber aqui uma ordem do mérito, uma insígnia da Ordem do Mérito, Justiça do Trabalho da 14ª Região, que aconteceu na sede do TRT, e também para uma atividade, um encontro da região norte dos advogados trabalhistas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa chegada em Rondônia e as homenagens aqui da Justiça do Trabalho, né, tão merecidas também, e com relação ao encontro dos advogados. Para mim foi uma honra muito grande. Eu estou com dificuldade para me deslocar de Brasília em razão do número de processos, mas procurei aliar esses dois compromissos, que é receber a comenda do TRT da 14ª, que me foi concedida pelo tribunal, e eu fiquei muito honrada, me senti muito honrada. E foi uma proposição do nosso vice-presidente, do Dr. Wilson Júnior, mas aprovada por todo o tribunal. E fui hoje de manhã receber numa solenidade que eu fiquei muito emocionada, porque realmente é uma distinção muito grande, né? Eu no Tribunal Superior do Trabalho, nascida em Goiás, com uma carreira profissional toda em Goiás, ser distinguida pelo Tribunal da 14ª, né, no Norte, para mim foi uma felicidade muito grande. E o evento dos advogados, eu fui convidado para fazer uma palestra, a palestra de abertura de hoje, sobre o papel dos advogados na construção da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Os advogados, nós sabemos, eles são essenciais à justiça, assegurado na Constituição Federal, no artigo 133, e tem um papel realmente fundamental na construção da jurisprudência. Então, eu aliei esses dois compromissos, vim pela primeira vez em Rondônia, e para mim é uma honra muito grande. A senhora falou assim, tido com a carga de trabalho em Brasília e às vezes tem que se deslocar. Falando em carga de trabalho, em 2014, a senhora parece que dentre os 24 ministros que recebem processos do TST, a senhora foi a que mais julgou processos. Então, com toda essa carga, como que a senhora... É isso mesmo? Nós temos uma estatística que é publicada, que fica inclusive no site do TST. A diferença não foi muito grande todos julgaram muitos processos, mas eu fiquei em primeiro lugar na estatística numérica de número de processos julgados em 2014. Eu tenho uma equipe de trabalho muito boa, são em torno de 40 servidores, são servidores muito dedicados, né, e ali coordenados por mim, nós conseguimos esse resultado que eu considero muito gratificante e fico muito agradecida a Deus de ter conseguido esse resultado visando o jurisdicionado, né, que é o trabalhador, a empresa que fica aguardando o processo dele ser julgado no Tribunal Superior do Trabalho. E quantos mil processos esse volume? Passa de 10 mil? Em torno de 14 mil. 14 mil processos. A média no TST por ministros é uma média em torno de 10 mil. Alguns gabinetes têm um número maior. Então, pelo menos mais de 240 mil processos ano. Em torno de 300 mil processos. 300 mil processos. É uma carga muito grande. Mas, ministra, eu aqui caminhando para o encerramento do programa, eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais também aqui, especialmente essas pessoas que têm um sonho, que lutam em buscar os seus horizontes, também não esquecer, não pensando só no individual, como a senhora bem falou, né? É importante pensar muito no coletivo também, e agradecendo aqui a sua disponibilidade para gravar com a gente aqui no Justiça e Cidadania. Aqui já encerrando também a minha participação, quero agradecer
agradecer o TRT 14, vocês que me convidaram para essa entrevista, e dizer que é muito importante quando nós temos foco, né? Quando nós temos foco, planejamos, é muito importante, estudar é fundamental, leitura é fundamental, planejar a carreira, e nunca considerar a carreira acabada, né? Eu, por exemplo, procuro investir ainda nos meus estudos, estou fazendo uma disciplina de mestrado na UNB, participando de um grupo de pesquisas da UNB em Brasília, porque nós precisamos buscar o nosso caminho e nós, com a ajuda de Deus, nós traçamos o nosso caminho, né? E eu acho que é isso que cada um deve procurar fazer. Não se conformar com a sua história, caso você não esteja satisfeito com a sua história. É importante você procurar traçar a sua história. Muito bem, obrigado. Obrigado também à sua equipe, em nome lá da Catiane, sua assessora, que nos deu total apoio também nessa questão. No programa de hoje eu conversei com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda, que também respondeu ao Fala Cidadão sobre o empregado doméstico. É muito importante esse quadro também. O Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro.